prosseguindo Jó em sua parábola, disse: a quem me dera, como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corria ribeiros de azeite. Nós estamos há vários dias estudando esse texto e hoje a gente conclui, permitindo o Senhor. Falamos aos irmãos que Jó está fazendo um lamento. Esse é o lamento de Jó. Ele está se reportando do que ele já viveu. E ele diz assim: como era bom quando a glória de Deus, está no verso de número 3, quando a candeia, quando a glória de Deus resplandecia sobre a minha cabeça. E eu disse aos irmãos que esta glória, esse resplandecer, no original significa Deus sorrindo. Jó está dizendo como era bom quando a glória de Deus vinha sobre a minha vida e Deus sorria para a minha vida. A segunda lição que ele nos ensina nesse lamento é que ele fala ainda no verso de número 4, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Faz uma revelação do segredo de Deus, ou seja, Deus se revelando a ele. E ele diz: eu tive a oportunidade de ver Deus se revelar a mim. Que privilégio, né? Que privilégio. Falamos também aos irmãos de que ele diz no verso de número 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. No seu lamento ele entende que houve um abandono da parte de Deus como homem. Deus está em silêncio e ele, naquele monte de cinzas, ele diz isso: como era bom quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. É uma referência da presença de Deus na vida dele. E a presença de Deus precisa ser algo que a gente busca e atraia. Voltar a dizer aos irmãos o que já disse outras vezes: Deus tem atributos e os seus atributos são onipresença, onipotência e onisciência. A onisciência é que ele sabe de tudo, até o que a gente vai falar, que está no pensamento, antes de sair na boca ele já sabe. Isso é sério, né? Meu Deus do céu. A onipotência é que a ele foi dado todo o poder. A ele foi dado todo o poder. A ele foi dado todo o poder. Então, se o diabo tem poder, ele é todo poderoso. É muito mais forte do que o inimigo das nossas almas. E ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que a manifestação da sua glória é só aonde tem ambiente. E ele pode se manifestar para um crente só, como aconteceu lá na ilha de Patmos. Camarada em cima de uma ilha, só pedras, perigo dos animais que ainda povoam esta ilha, lugar fétido, porque era onde se levava os bandidos, em última instância, a última condenação, para serem deixados lá para morrer. Possibilidade de sair de lá nadando não existia, por causa dos perigos do mar e a distância da terra. Ninguém conseguiu isso. Se chegava lá e deixava o preso lá sem comida, sem nenhuma estrutura para ir morrendo as mínguas lá. E a história diz que muitos deles se lançavam no mar e se suicidavam, no desespero da solidão dessa ilha. É no meio dessa ilha que eles levam João.
E quando João está lá, ele recebe uma visita extraordinária. Porque a onipresença dele faz ele estar em todos os lugares. Não é uma ilha com todas essas características que impediria ele de ir. Ele foi lá. E quando ele foi lá, ele tocou naquele moço, com as esperanças todas frustradas, os sonhos todos sepultados. Talvez lembrando de todos os livramentos que Deus já havia lhe dado. A história diz que antes dele ir para a ilha de Pátimos, isso você não encontra na Bíblia, mas a história diz isso, num ato público, ferveram um grande caldeirão de óleo de azeite, e quando estava borbulhando, desceram João lá dentro. Esperando daí alguns segundos, só os ossos flutuarem. Mas quando alguém conseguiu tirar aquele moço lá de dentro, a sua pele estava mais vigorosa do que quando colocaram ele lá dentro. Então decidiram levar para a ilha de Pátimos. De lá não tem o que fazer. Lá ele pode viver 10 anos, mas de lá você vai morrer. Lá é o lugar de morrer. Mas aí a presença de Deus chegou lá. Porque a presença dele vai aonde ela é atraída. Aonde ela é atraída. João está caído ao chão. Talvez lamentando de não poder mais pastorear a igreja que pastoreava, de fazer o trabalho que fazia. Aí Jesus desce lá. E quando desce, se revela a ele. E quando se revela, diz: sou eu. A Bíblia define que quando ele viu, ele desmaiou. Tamanha glória que desceu naquela ilha. Não era um templo revestido de ouro. Não tinha as cadeiras como essa, um piso desse, iluminação dessa, nada disso. Um lugar terrível, lugar de morte, cheirando morte. Mas não é o lugar que atrai. Por isso que na Bíblia está escrito: o Pai não se preocupa com o lugar, se no monte ou no templo. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Pode-se ter uma igreja banhada de ouro e não ter a presença dele dentro dele. E pode ser um lugarzinho coberto de sapé, coberto de capim, de chão, e Jesus se manifesta lá de uma forma gloriosa e poderosa. A gente faz o que pode para dar beleza ao templo, exatamente por causa das condições que hoje existem, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Essa geração minha, que é a geração que está indo embora, essa geração pagou muito caro o preço para congregar, para servir. Aí alguém dizia assim, nas aulas, quando a gente ia frequentar os cursos de teologia, as pessoas menosprezavam a Assembleia de Deus, e dizia: a Assembleia de Deus é uma igreja de bairro. Normalmente as últimas ruas dos bairros é que tem a Assembleia de Deus. Não é porque a Assembleia de Deus é uma igreja de bairro, é que era só assim que conseguia comprar um terreno, ou ganhar um terreno de algum irmão que doava. Por quê? Porque até hoje fazem os bairros e reservam os lugares mais nobres para outro grupo. Mas se a igreja Assembleia de Deus quiser ir lá plantar uma igreja, tem que comprar, pagar, e às vezes pagar caro. E olha que alguns lugares nem aceitam que se faça uma igreja lá no meio daquele bairro. Então é por isso que as igrejas eram retiradas. Por isso que as igrejas eram feitas na base do mutirão. É a razão pelo qual hoje, quando eu vejo alguém criticando alguma coisa, né? Eu pastoreei uma igreja que nós tivemos que reformar o prédio inteirinho, praticamente quase que tirar o reboco da parede, as janelas, e às vezes chegava irmão e queria criticar, logo pararam, não fizeram mais isso. Por quê? Eu não permitia, disse: esse povo fez o que estava no alcance deles. Eu vivi esse tempo. Eu já saí com o nosso pastor, um grupo de irmãos,
em cima de um caminhão, andar 45, 50 quilômetros para chegar numa cidade próxima a Londrina e procurar as baixadas, aonde essa areia que hoje acho que nem tem mais para vender, a terra era de areia e onde parava aquelas areias escuras, carregar na mão o caminhão, para voltar lá na construção, descarregar no braço, para não ter que comprar areia. Não sei quanto custa o caminhão de areia hoje. Você imagina, se 500, 600 reais o caminhão de areia, não tinha isso para construir a igreja. Então era feita daquela areia de barrancas, essa areia escura. Se ia gastar um saco de cimento, gastava meio, porque não tinha dinheiro para comprar o saco. Esse povo fez na dificuldade. Nem sempre foi como é hoje. Nem sempre foi assim. Mas uma das coisas que me impressiona é que a glória de Deus nunca faltou. E o risco que a gente corre hoje é de ter beleza, ter estrutura e não ter a glória dele. A gente achar que a beleza de quem toca, exigir a perfeição nas notas musicais, nos belos instrumentos, ou nas vozes que se canta, não se aceita o mínimo de um erro, seja de um grupo, seja individual, seja como for, viramos seletistas, e isso é ruim, porque nós podemos trocar a glória dele. Também não estou querendo dizer que vem aqui e faz de qualquer jeito também, é para ele, é o melhor que a gente pode, mas às vezes o melhor que a gente pode não ser o melhor para as pessoas, mas esse melhor que a gente pode, ele vê, e o que a gente precisa é atrair a presença dele. A presença dele precisa ser o nosso alimento diário. Você imagina um crente acordar de manhã e deitar à noite, sem ter durante o dia um sentimento de que a presença dele se manifestou? Para muita gente a presença dele é um arrepio. Nossa, senti um arrepio de alegria, acho que Jesus passou por aqui, por perto aqui, né? Alguns usam essa expressão, olha que seja, e às vezes passa o dia todo, não tem nem esse arrepio. Vai orar para comer, às vezes ora até com deboche, 2 segundos para agradecer algo que o mundo grita e clama pelo alimento. A vida devocional trocada exatamente por isso. Não, eu já toco na igreja, eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu já dou dízimo na igreja. Não, irmão, era melhor não ter nada disso. Era melhor não ter nada disso, mas ter a glória de Deus. Porque a glória dele é o que a gente mais precisa. João, na ilha de Pátimo, não tinha orquestra, não tinha público, não tinha coral, não tinha estante, não tinha som, não tinha cadeira, mas Jesus desceu lá, mas Jesus estava lá, e a presença dele é insubstituível. É necessário que a gente atraia a presença dele. A presença dele é insubstituível, a presença dele é confortadora, a presença dele é vitalizadora, a presença dele é protetora, a presença dele precisa ser constante, a presença dele é provedora, a presença dele é poderosa, a presença dele é que sustenta. Então atraia a presença dele para a sua vida. Ora mandar camararabagai. Aramanda gabachadarabagai. Feche os seus olhos. É uma orientação que sinto de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Experimente dar um glória a Deus. Experimente misturar com aleluia. Se tem uma lágrima, derrama ela. Se ainda tem línguas estranhas, fale. Se ainda tem cânticos espirituais, cante. Atraia a presença dele. Atraia. Urabacai, andegama, xandarabagai.
Uribinagabachandarabacanturiyandarabagai. Oh, a presença dEle é tão necessária. Urabandagabachai. Seja renovado esta noite. Seja renovado esta noite. Seja batizado com o Espírito Santo esta noite. Receba os dons espirituais. Receba os dons espirituais. A igreja de Corinto era menor que essa, o prédio, menor que esse número de gente, e operava todos os dons espirituais. O que mudou não foi Deus que mudou, não foi Jesus que mudou, não foi o Espírito Santo que mudou. A mudança ocorreu em nós. Uramandá, cantura, mandagabachai. Aleluia. Eu sinto graça esta noite aqui. Percebo que a presença dEle se manifesta nesse ambiente de culto. Aproveite para ser cheio do Espírito Santo. Aproveite para ser cheio do Espírito Santo. Que oportunidade a gente tem para ser cheio do Espírito de Deus esta noite. Doce presença do Espírito de Deus, doce presença do Espírito de Deus, doce presença do Espírito de Deus. Uribinagabachai. Deus ainda tem um remanescente na terra, que ainda quando adora, atrai a presença dEle, ainda atrai a presença dEle. Aleluia. Na sequência, ele diz que saudade. Quando os meninos estavam ao redor de mim, e eu falei aqui aos irmãos, terça-feira passada, que a igreja precisa ter meninos dentro dela. Os crentes vão envelhecendo, vão se acomodando. Mas a igreja que tem menino, que tem novo convertido, menino dá trabalho, menino faz barulho, menino corre para todo lado. Olha, irmão, é bom a gente ter novos convertidos na igreja. Esse povo dá o tom, esse povo faz a diferença. Aleluia. Uma reunião de obreiro a gente detalha mais isso. Até porque existem algumas causas pelas quais algumas igrejas deixaram de gerar filhos. Criaram métodos anticonceptivos. Não ora mais, a palavra de Deus não é pregada mais. Prega o que dá certo e não o que é certo. E a igreja não pode perder essa essência. Ela tem que pregar o que é certo e não o que dá certo. Aleluia. Que Deus traga os meninos de volta. Que Deus traga os meninos de volta. Que a igreja se apaixone por almas, para a gente ver meninos correndo pelos corredores. Meninos fazendo barulhos. Aleluia. Aleluia. E aí ele diz, verso de número 6,
quando eu lavava os meus passos na manteiga. Que coisa impressionante. Para Israel, Deus se manifestou como leite e mel. Para os pecadores, Ele se manifesta como vinho e leite. Para os recém-nascidos na fé, Ele se manifesta como leite. Para os adultos na fé, Ele se manifesta como um alimento sólido, feijoada com a pimenta. Aleluia. Para a igreja, Ele se manifesta como manteiga. Manteiga na Bíblia é alimento, e alimento é a sua palavra. Queridos companheiros, Jó não disse: que saudade quando eu lavava os meus passos na coalhada, porque a coalhada ninguém precisa fazer nada, irmão. É só deixar o leite quietinho que ele estraga e vira coalhada. Manteiga não. Manteiga tem que ter um esforço, dá trabalho. Se for artesanal, dói o braço. É muito leite para conseguir pouca manteiga. Tem muita gente vivendo de coalhada, correndo atrás de profecias. Sai correndo, não dá tempo de ler a Bíblia, abre uma caixinha de promessa, lê uma promessa e sai correndo. Produza manteiga, irmão. Meus companheiros, se os nossos sermões forem feitos com lágrimas aos pés do Senhor, o nosso povo serão abençoados. E deixa eu dizer aos senhores, o povo sabe quando a gente esteve com ele. É que hoje, com o advento dos congressos, dos pregadores, das estrelas e cantores, o que mais se preza hoje é o número de gente, o maior número de gente. Quem é que pode atrair mais gente para o congresso? O fulano de tal. Então se paga peso de ouro, paga para o fulano. Eu não sou contra abençoar, mas às vezes é exagero, para que possa atrair. E já que a igreja do fulano, a igreja vizinha está fazendo e trouxe o fulano, eu tenho que trazer o outro fulano. Mas a igreja sabe o que é o movimento que acaba quando acaba o culto. Chega na segunda-feira e ninguém nem lembra mais o que aconteceu. Mas a igreja sabe quando você esteve aos pés de Jesus. Talvez não tenha um português polido, não sabe conjugar os verbos direito, na hora de ler até confunde a leitura da própria Bíblia. Mas quando fala, a igreja sabe que você esteve com Ele. Lava os seus pés da manteiga. Larga a coalhada de lado. Não dê coalhada para o povo, dê manteiga para o povo. Vai custar, mas dê manteiga para eles. E no verso de número 6, ele usa essa expressão que me fascina. Ele diz: da rocha me corria ribeiros de azeite. Olha o que Jó ensina no seu lamento. Primeiro ele ensina qual é a fonte do ribeiro. Ele diz: o ribeiro de azeite vem da... Oi? Da rocha. Então não é qualquer movimento que um crente cheio do Espírito Santo ele aceita, irmão. Não é qualquer um que bate o pé e sai correndo. Não. Jó estava dizendo, tinha um ribeiro de azeite que saía da rocha. Qualquer origem que não seja a rocha, fuja. Jó mostra que esta unção tinha uma origem, e a origem era a rocha.
Davi, quando entendeu isso, ele disse: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu disse aqui outras vezes, ele não pediu unção da cadeira, unção do cargo, ele pediu unção na cabeça. Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:21, deixa eu ver se essa expressão, Davi, está correta. Isto, mas os que confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é? Paulo diz que a unção só tem uma fonte, é a rocha, ela vem do trono dele. Aleluia. E porque precisamos dessa unção, não dá só para as coisas acontecerem, não, porque a unção, ela concede sabedoria. 1 João 2:20, 1 João 2:20, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Oh, aleluia. Não é qualquer demônio que te engana, não, irmão. Você pode não ter a mesma qualificação cultural, mas não é qualquer um que te engana, não. Você sabe de tudo, porque a unção que tem na tua cabeça foi Deus que te deu. Em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, esta unção te fortalece. Em Isaías capítulo 10, verso 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu acho que eu preguei esses dias isso, não sei se foi fora daqui ou foi numa congregação, que eu falei sobre esta unção que despedaça o jugo. Tem muita gente que tem um jugo no pescoço, do lado dele está o inimigo das nossas almas. Aí o diabo até leva ele: hoje você vai para a igreja hoje, e ele até vem para um culto de vez em quando, chega, dorme no culto, abre a boca, chega cansado, e o culto não acaba nunca, e não sente nada, não tem prazer em nada, porque na sequência, aquele que está com ele na canga, levanta ele e diz: agora você vai me servir, leva para outro lugar. Mas a Bíblia diz que esta unção, quando chega, ela despedaça o jugo, ela despedaça a canga, ela despedaça o jugo do diabo sobre o pescoço. E eu acho isso lindo, porque a Bíblia não diz que o jugo vai ser tirado, que essa canga vai ser tirada. Ela diz que na unção vai ser despedaçado. Ou seja, se o diabo quiser voltar a pegar pedaço para unir, para pôr de novo, não tem como, porque ela vai ser despedaçada se houver unção. Seja cheio do Espírito Santo, para não deixar o diabo colocar uma canga no seu pescoço. Salmo 23, verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ou seja, mesmo na presença de inimigos, esta unção vai trazer alegria que vai transbordar. Oh, coisa linda. Lucas 10:19, esta unção, ela também lhe dá outra autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Oh, aleluia. Esta unção te dá poder e autoridade. Eis que vos dou poder. É Jesus que está dizendo, essa unção te dá poder. Atos 1:8, esta unção te capacita. Mas recebereis a unção, mas recebereis a virtude, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Quando ele vir chegar esta unção, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, vai chegar nos confins da terra. Ou seja, esta unção te capacita para testemunhar de Jesus. Eclesiastes 9:8 tem uma orientação que precisa ser lembrada. Em todo tempo
sejam alvas as tuas vestes. Vamos, antes de encerrar, dividir isso aqui por etapa. Perceba que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, está depois de alvas as vestes. Então, em primeiro passo, primeiro plano, as vestes precisam ser alvas e brancas. Na sequência, você não fica esperando a unção que vem só porque você tem vestes brancas, não. Nunca falte o óleo, ou seja, quem é o responsável por manter essa lamparina acesa? Quem é o responsável por manter esse tanque cheio? Quem é o responsável pela unção? Ah, pastor, faz um ano que eu não falo em línguas, porque eu vou na igreja, os cultos é frio, os hinos não me agradam, e não, meu irmão, pode parar com essas desculpas. Quem mantém a chama acesa e o azeite é você. Você pode estar num culto aonde todo mundo não entende, não compreende, talvez é frio para todo mundo, mas você está lá pegando o anjo para o pé, recebendo alegria nas pernas, é porque quem determina a unção é você. Você pode sair daqui hoje dizendo, é mais uma terça-feira que eu fui ao culto, que eu fui à igreja, ou você pode sair daqui pisando serpentes, escorpiões, aleluia, e cheio do Espírito Santo, e dando ordem no mundo espiritual. Se você determinar que esse azeite não vai faltar na sua vida, não é a igreja que te dá isso, não é o próprio Cristo que te dá. Claro, a fonte é a rocha, mas uma vez que Ele te deu, é você que determina qual é o nível, e não tem como eu olhar e dizer, você está vazio, você está vazio, você está para o meio. Não, irmão, é você, porque às vezes está cantando aqui, está tocando e está pregando, e está vazio, e está ruim o negócio, e pode que às vezes está sentado lá quietinho, levanta a mão assim de vez em quando, mas está transbordando do óleo cheio do Espírito Santo. É você que determina como você quer viver. É você que determina que jeito que você quer viver. Você pode viver vazio, hoje cheio, e amanhã tendo que receber um telefonema. Ô irmão, vem para a igreja, irmão. Ô irmão, corre para a igreja, irmão. Ou você pode estar ansioso, ô meu pai, e cheio do Espírito Santo. Hoje eu vou para o culto adorar, amanhã eu vou para a igreja adorar. Eu preciso evangelizar, eu preciso anunciar, e esta unção derramando, pingando óleo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu preciso encerrar. Mas uma das coisas que faz uma ovelha não dormir, o porquê algumas ovelhas não dormem, isso os animais, as ovelhas, por que eles não dormem? Por que elas não dormem? Elas não dormem quando no seu corpo tem carrapicho, por exemplo, mas elas não dormem quando tem bicho nos ouvidos. Esses mosquitos, essas moscas, vêm nos ouvidos dela e consegue botar ovos, e esses bichos, ao crescerem, vão ao cérebro da ovelha, e elas ficam loucas. Elas procuram pedaços de pau, pedra, e vão batendo a cabeça, bater a cabeça até morrer, racham o crânio de tanta dor de cabeça que sente, que os pastores faziam nos tempos bíblicos. Quando chegava com o rebanho de manhã, que eles iam levar pelo meio dos desertos e pelo meio das montanhas para achar os pastos verdes e as águas tranquilas, eles derramavam azeite na cabeça das ovelhas, ungia a cabeça das ovelhas, podia passar debaixo de um enxame de moscas, não pousavam, não botavam ovos, não incomodava, porque a cabeça da ovelha estava ungida com óleo. O mal nosso hoje é que tem muita coisa do diabo posando no ouvido de crente e enchendo a cabeça de crente de bicho, de miséria. Aí o crente quer mandar na igreja, ele quer determinar, depois de 114 anos, ele quer mudar o culto, quer mudar a liturgia, quer mudar a cor da igreja, quer mudar as coisas, para ele se adequar dentro da igreja. A igreja tem que se adequar do jeito dele, senão não está bom. Meu irmão, deixa o óleo descer na cabeça, para que nenhuma mosca ponha ovos nos ouvidos, para criar dificuldade.
se você tiver a cabeça ungida, pode ter certeza, o óleo desce a barba, desce até a orla dos vestidos, e mal nenhum te sucederá. É o que a gente acabou de ler há pouco. Esteja em pé. Vem cantar um hino aqui, irmão, correndo aqui, irmão Levi, esposa. Canta um bonito hino aqui, quem sabe se precisar dos músicos, eles estão prontos aqui para socorrer os senhores aí. São bons músicos, eles podem ajudar os senhores aí. Oh, bendito é o Senhor. Eu gostaria que você, num gesto de carinho, e não é uma repetição, mas é um gesto de carinho, alcance a mão de quem está do seu lado aí, por gentileza. Segura a mão desse crente, se achar que deve, dizer para ele. Se achar que deve, diga para ele, irmão, como é que está o óleo na cabeça? Está ungido a cabeça aí? Oh, aleluia, aleluia. Pergunta para ele se tem azeite aí, se tem óleo aí no reservatório. Você está segurando a mão de um crente cheio do Espírito Santo.